Para a maioria das pessoas, a ideia de simetria está exclusivamente ligada à matemática. Mas você sabia que esse tão interessante estudo também está muito presente na arte e na natureza? Mas afinal, o que é simetria? Do grego sim, junto, mais metron, medida, a simetria é por vezes definida como proporções perfeitas e harmoniosas, ou uma estrutura que permite que um objeto seja dividido em partes iguais. Quando pensamos em simetria, pensamos em figuras de posição e forma parecidas, distribuídas em volta de um centro ou eixo. A simetria está presente em toda parte, em diversas áreas, seja na biologia, arquitetura, arte ou geometria. Existem 4 principais tipos de simetria: a axial, de rotação, de translação e a perfeita. Axial. A simetria axial é diretamente relacionada aos eixos de figuras geométricas ou não geométricas, sendo estes eixos horizontais, verticais ou diagonais. Observe nos exemplos. Observe que os eixos funcionam como espelhos, que dividem as figuras em duas partes semelhantes, formando duas figuras espelhadas iguais. Se uma letra ou qualquer outro elemento apresenta o mesmo conjunto de pontos, apenas refletidos, em ambos os lados da reta, então dizemos que este objeto possui uma simetria axial. Note que o eixo de simetria pode ter qualquer direção. A imagem da coruja, por exemplo, possui um eixo de simetria vertical, enquanto a letra E possui um eixo de simetria horizontal. A simetria axial engloba os conceitos de simetria bilateral e simetria radial. Se uma figura possui apenas um eixo, que a divide em duas partes, podemos afirmar que esta é bilateral. Caso a figura possua mais de um eixo, podemos afirmar que esta é radial. A simetria de rotação ou rotacional é encontrada em objetos ou figuras que, após um determinado número de rotações, cuja amplitude é necessariamente maior que zero e menor que 360 graus, tem sua aparência conservada. Quando uma figura possui simetria rotacional, o resultado da rotação desta é uma figura igual à posição inicial. A rosa dos ventos é um exemplo de uma simetria de rotação ou rotacional, pois de rodar a figura em redor do seu centro, em amplitudes 90 graus, 180 graus e 270 graus, a imagem resultante será igual à figura na posição inicial. O grau de simetria rotacional é quantos graus a forma inicial tem que ser girada para se parecer com a mesma de um lado ou em um vértice diferente. A simetria de rotação é utilizada para a confecção de mandalas. Translação. Translação é um movimento que um objeto realiza de um ponto ao outro, no qual todos os componentes do elemento se deslocam paralelamente, em linha reta, na mesma direção e no mesmo sentido, mantendo as mesmas distâncias entre si. Na simetria de translação, a figura desliza-se sobre uma reta, mantendo-se inalterada. Artistas como Maurits Cornelis Ischier exploram a simetria de translação para a composição de figuras complexas padrões, como esses exemplos. A simetria perfeita é encontrada em figuras simétricas em que as diferentes partes são exatamente iguais. Este tipo de simetria é mais facilmente encontrado em imagens gráficas, já que a tecnologia garante a exata correspondência dos pontos. E aí, conseguiu aprender um pouco mais sobre os tipos de simetria? Agora, vamos testar um pouco mais de seus conhecimentos. 1. Qual é o tipo de simetria presente na bissetriz? É a simetria axial, a simetria de translação, a simetria de rotação ou nenhuma dessas acima? Agora, exercício 2. Identifiquem quais das imagens abaixo há qualquer tipo de simetria. As alternativas são: alternativa A, nas imagens A e C. Alternativa B, nas imagens B e A. Alternativa C, nas imagens B e D. Na alternativa D, nas imagens C e D.
Uou, a vida é louca. Agora, para finalizar, o exercício mais difícil. Identifique os tipos de simetria presente nas seguintes imagens. Agora, com todas as respostas escritas, vamos passar o gabarito. O exercício 1. A resposta é a A. Agora na 2. A resposta é a alternativa C. Agora na 3, a mais complicada, as respostas são as seguintes. A. Axial e rotação. B. Axial. C. Rotação. D. Translação. E. Axial. F. Perfeita. G. Axial e rotação. H. Translação. Top. Este recurso está presente em diversos filmes, como em O Iluminado, de Stanley Kubrick, O Fantástico Sr. Raposo, Moonrise Kingdom e O Grande Hotel Budapeste, todos do diretor Wes Anderson. Wes Anderson explora a fundo a centralização de cenas na hora de realizar suas filmagens. Essa sua obsessão não indica somente uma peculiaridade extrema, como também ilustra o fato de que a simetria pode ser uma técnica visual altamente eficiente. Ao adicionar uma linha pontilhada branca no meio dos quadros, é possível observar uma composição peculiar nas cenas do diretor, quer se trate de um personagem, de uma colina ou de um raio caindo no meio da estrada. Alguma coisa, quase sempre, é colocada num ponto cuidadosamente calculado, separando os quadros em dois com métrica semelhante, elementos localizados em pontos parecidos. O cérebro humano é programado para apreciar a simetria. Nós temos a tendência de julgar a elegância das linhas físicas com base na simetria facial. A simetria traz equilíbrio e proporções esteticamente agradáveis para as imagens. A simetria não só faz das imagens mais atraentes, mas também facilita o processamento de informações pelo cérebro. Podemos concluir que no campo estético, a simetria é responsável por proporcionar harmonia a uma imagem e, consequentemente, a sua beleza. Quanto mais simétrico for um objeto ou figura, mais belo tende a ser considerado, como é possível ver nos seguintes exemplos. Como estratégia estética, a simetria pode ser uma espécie de atalho para criar imagens impactantes. Ajuda a guiar o olhar do espectador para os itens principais em uma imagem. Já estamos programados para gostar e responder a ela, garantindo que a simetria seja usada em trabalhos que envolvam a configuração harmoniosa de imagens no geral. Isso também pode explicar por que as obras de Anderson transmitem sentimentos que relacionam a delicadeza repletas de peculiaridades. A simetria está presente em diversos lugares de diversas formas. Os diferentes tipos de simetria, axial, de rotação, de translação e a perfeita, são explorados por diferentes artistas para a elaboração de imagens harmoniosas e visualmente agradáveis. Este recurso está presente na natureza, na arquitetura, nos filmes, na fotografia, entre outros. Presente no seu dia a dia. Simetria e natação é a melhor combinação. Oh!